Amigos internautas, sejam muito bem-vindos ao curso Conhecendo o Espiritismo. Estamos na nossa 11ª aula, então quem está chegando ao curso hoje, recomendamos que assistam às aulas anteriores que estão gravadas no nosso canal do YouTube. Nosso chat também já está aberto e vocês poderão fazer as perguntas, os comentários e responderemos ao final da aula. O tema de hoje é escala espírita e espíritos protetores. Nós vamos fazer antes a leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e depois uma prece. Capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, João 14, 1-3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, Criador de todas as coisas, Criador do universo, agradecendo a oportunidade do estudo, que nos revela a sua sabedoria, a sua bondade, a sua perfeição. Agradecemos ao Mestre Jesus, que veio nos relembrar as leis de amor e nos servir de modelo e guia. Agradecemos a mentora do SEMA, a nossa querida irmã Maria Angélica, trabalhadora incansável da Seara de Jesus, que acolhe com tanto carinho a todos os que chegam a esta casa de amor. Então nós vimos das muitas moradas na casa de meu Pai, nesse trecho do Evangelho que acabamos de ler. O que é a casa do Pai? É o universo. E o que são as muitas moradas? São a pluralidade dos mundos habitados. São as inúmeras galáxias, constelações de estrelas, planetas, satélites, todos os orbes que circulam no espaço infinito. Na questão 55 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez aquela pergunta que um dia todos nós já fizemos. Será que todos os globos que se movem no espaço são habitados? Os espíritos responderam que sim. Afinal, a Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem pelo seu volume, nem pela sua constituição física. Nada justificaria o privilégio exclusivo de somente a Terra ser habitada. Além disso, falaram os espíritos, Deus não teria criado milhares de globos com o único fim de recriar-nos a vista, quer dizer, ficarmos admirando um céu estrelado com um telescópio, mesmo porque o maior número deles se acha fora do nosso alcance. Acreditar que só existem seres vivos no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então, se todos os globos do universo têm habitantes, quem são estes habitantes? São os espíritos. Vamos relembrar a aula de 2 semanas atrás, onde estudamos sobre a origem e a natureza dos espíritos. Na questão 76, Kardec perguntou: que definição se pode dar dos espíritos? Responderam: são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Se cada globo tem os seus habitantes, será que em Júpiter, em Saturno, em outros globos, os corpos materiais são iguais aos nossos? Os espíritos disseram que não. Em cada globo, os corpos são formados de acordo com o fluido cósmico daquele planeta.
por elementos que ainda desconhecemos. Mas Kardec quis saber mais. Na questão 78, ele perguntou se os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. Responderam: claro, os espíritos tiveram sim um princípio, mas não terão fim, são imortais. Se tivessem tido princípio, não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Eles foram criados por Deus em determinado momento e, por enquanto, é tudo que nos foi dado saber, responderam eles. Kardec nos traz a chave desta questão após observar as revelações recebidas dos espíritos através dos diversos médiuns nas sessões em que participava fazendo perguntas sobre a vida no mundo espiritual. Comparando as respostas, ele percebeu que os espíritos continuavam iguais ao que eram antes no plano material. Significa que desencarnaram, não viraram santos. Cada um trazia informações de acordo com seu grau de evolução intelectual e moral. Pelo conteúdo, pelo estilo da linguagem, dava para perceber que alguns eram mais sábios, outros mais ignorantes. Então, para mostrar a diferença entre os espíritos, Kardec elaborou de uma maneira didática uma escala espírita que está bem detalhada na questão 100 do Livro dos Espíritos. Recomendamos que depois vocês leiam essa questão inteira, porque nós vamos fazer agora um breve resumo. Ao elaborar esta escala espírita, que Kardec quis nos mostrar que existe um caminho que os espíritos precisam percorrer, passando por 3 ordens. Na terceira ordem, nós temos os espíritos do primeiro degrau, são os espíritos imperfeitos, são aqueles simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal. Eles estão neste estágio numa espécie de infância, sem consciência perfeita da sua existência. Usam mais o raciocínio, o instinto do que a razão, a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão é para o mal, a ignorância, o orgulho, egoísmo. Eles têm a intuição de Deus, mas ainda não o compreendem. Na segunda ordem estão os espíritos bons. São mais adiantados, tanto intelectualmente quanto moralmente. Já adquiriram a predominância do espírito sobre a matéria, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Não têm mais vícios nem paixões, que são os frutos do orgulho e do egoísmo. Não têm inveja, ambição, rancor, ódio, ciúme. Compreendem Deus e experimentam a felicidade dos bons. E na primeira ordem estão os espíritos puros, aqueles que já chegaram ao seu grau máximo de perfeição e desfrutam da verdadeira e eterna felicidade. Não precisam mais reencarnar. O único espírito puro que esteve entre nós foi Jesus, há mais de 2000 anos, para nos mostrar este caminho da felicidade. Kardec verificou também que a mudança de uma ordem para outra não acontece da mesma maneira para todos os espíritos. Se eles têm o livre arbítrio, podem escolher caminhar mais depressa ou mais devagar. Uns se esforçam mais para se melhorar, outros se atrasam rebeldes. Não acontece a mesma coisa com a humanidade encarnada? Cada indivíduo carrega uma bagagem própria de defeitos e qualidades. Então, Kardec dividiu os espíritos da terceira e da segunda ordem, classificando-os da seguinte maneira. Na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, o primeiro degrau estão os espíritos impuros. São aqueles praticamente bárbaros, praticam muita crueldade, fazem o mal por prazer
estão na infância espiritual. Depois vem os levianos. São espíritos zombeteiros, maliciosos, gostam de fazer intrigas, adoram quando vem uma briga, eles ficam incitando os conflitos. Em seguida, os pseudo-sábios. Têm conhecimentos, mas, pelo orgulho, acham que sabem mais do que realmente sabem. São presunçosos, gostam de iludir os outros. Depois temos os neutros. Não são nem bons nem maus. Podemos dizer que constituem a maioria da humanidade. São muito apegados à matéria que deixaram na vida terrena. Temos ainda os espíritos batedores ou perturbadores, aqueles que manifestam sua presença pelos efeitos físicos, como pancadas, deslocamentos de objeto. Eles querem apenas mostrar que existem, que estão vivos. Na segunda ordem, os espíritos bons. Temos os benévolos, como o nome diz, eles têm a característica principal, a sua bondade, mas precisam ainda progredir na parte intelectual. Os sábios, ao contrário dos benévolos, dedicam-se mais à parte da ciência, mas precisam desenvolver ainda a parte moral. Os de sabedoria já estão bastante avançados, tanto nas qualidades morais quanto no conhecimento, na intelectualidade. E no topo da escada, os superiores. Reúnem toda a ciência, toda a sabedoria e toda a bondade. Sua linguagem é sublime. Quando encarnam na Terra, é para cumprirem missão de progresso. Estão a um degrau de alcançarem a condição de espíritos. De acordo com a moradia, são os seus moradores. Quando os espíritos, encarnados ou desencarnados, progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Mais uma vez, Kardec vem nos ajudar a entender a progressão dos mundos, classificando as diferentes categorias de mundos habitados. No primeiro estágio, nós temos os mundos primitivos. É a morada dos espíritos imperfeitos e impuros. A Terra já foi um mundo primitivo quando era povoada pelos homens das cavernas, os hominídeos. Nestes mundos, a existência é toda material. A vida moral é quase nula. Os instintos predominam. A inteligência só é utilizada na busca dos alimentos, dos meios de se preservar do mau tempo e de se defender contra os inimigos. Os sentimentos ainda não foram despertados. Mas Deus deu ao homem o desejo incessante do melhor. E é este desejo que o impele para as descobertas, as invenções, o desenvolvimento intelectual e moral, usando a inteligência e a razão. Assim, o nosso planeta foi progredindo gradativamente e passou da selvageria para a civilização, subindo um degrau na categoria dos mundos. Foi para mundos de provas e expiações. É uma morada um pouquinho melhor, mas seus habitantes ainda são imperfeitos, onde existe o mal e a ignorância. Terceira ordem. Como a lei é de progresso, nada fica estacionado. Com o avanço da intelectualidade e da moralidade, a Terra começou a se preparar para iniciar um novo ciclo de transformação, para passar para um mundo de regeneração. São os tempos anunciados por Kardec no capítulo 18 de um livro, A Gênese. Muitos espíritos de segunda ordem estão encarnando entre nós para nos ajudar a acelerar este processo de transição. Os corações estão mais renovados, as consciências mais despertas, a maioria dos habitantes já deseja um mundo melhor,
se dedica mais ao bem, ao amor ao próximo. Mas o mundo de regeneração ainda ocupa uma posição intermediária, onde acontece a mistura do bem com o mal. As almas precisam de provas para se depurar, não mais de expiações. Estão livres das paixões desordenadas, não há mais a inveja, a tortura, o ódio. Os sofrimentos são mais brandos e menos dolorosos. Num patamar acima, nós temos os mundos felizes ou ditosos, onde o bem supera o mal, onde não existem mais guerras, conflitos, doenças, sofrimentos. São as moradas dos bons espíritos, aqueles que já se encontram na segunda ordem. Mas o objetivo final da nossa caminhada são os reinos celestes ou divinos, aqueles que são as moradas dos espíritos puros, onde só existe o bem. É o reino de Deus, que Jesus prometeu a todos os que seguissem os seus ensinamentos. E é nesta perfeição que encontrarão a verdadeira felicidade. Na questão 114, Kardec perguntou como acontece a progressão dos espíritos. Como é que eles passam de uma ordem para outra? Resposta: não existe nenhum privilégio. São os próprios espíritos que se melhoram pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade, pelo seu esforço. Por isso precisam reencarnar nos diversos mundos tantas vezes quantas forem necessárias para irem passando pelas provas e adquirirem o conhecimento e a sabedoria. Os espíritos podem degenerar? Podem retroceder, andar para trás? Alguém que é bom pode voltar a ser mal? Não. Podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Porque a lei é de progresso em todos os sentidos. Quem conquista uma virtude não a perde mais. É como um conhecimento adquirido que ninguém pode tirar. Todos os espíritos precisam passar pelo caminho do mal para chegar ao bem? Mesmo seguindo o caminho do bem, precisamos adquirir conhecimento e uma só encarnação não basta. Então, pelo caminho do mal, não. Pelo caminho da ignorância. A evolução é gradual, a natureza não dá saltos. É como se fosse uma criança que ninguém dá um diploma a ela. Ela precisa passar por todos os níveis escolares, desde o jardim infância, o ensino fundamental, o ensino médio, para então ficar apta a entrar numa faculdade e obter o diploma. E mesmo com o diploma, ela precisará fazer estágio, se esforçar, se dedicar, estar sempre se atualizando. A boa notícia é que temos ajuda para subirmos os degraus da nossa escala evolutiva. Quem é que nos ajuda? São os espíritos de uma ordem mais elevada que orientam aqueles que se encontram na retaguarda. Da mesma maneira que numa escola, os alunos têm a ajuda dos professores. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quem são estes espíritos? São os nossos espíritos protetores. Cada um de nós tem um espírito protetor designado por Deus para ficar ao nosso lado durante toda a nossa existência. Ele desempenha um papel como de um pai encarregado de cuidar de seus filhos, de educá-los, orientá-los, até que se tornem independentes. Qual é a missão dos espíritos protetores, dos nossos anjos de guarda? Guiar o seu protegido pelo caminho do bem, auxiliá-lo com seus bons conselhos, consolá-lo em suas aflições e sustentar a sua coragem nas provas da vida. Esta missão começa desde o nascimento até a morte e muitas vezes continua no plano espiritual e em muitas outras existências.
Nós podemos pedir ajuda aos entes queridos que já desencarnaram? Precisamos não confundir os espíritos protetores com os espíritos familiares, que são os nossos parentes e amigos que se encontram no mundo espiritual. É claro que esses nossos entes queridos continuam a nos dedicar os mesmos sentimentos de quando conviviam conosco aqui no plano físico. Eles são sensíveis às afeições que nós lhes dedicamos, gostam de serem lembrados e gostam de nos ajudar segundo o poder de que disponham. Mas nem sempre eles têm possibilidades de nos ajudar. E neste caso eles ficam muito aflitos. Mas eles podem sim interceder por nós, pedindo ajuda aos nossos protetores. Temos um exemplo desta ajuda de espíritos familiares no livro Sexo e Destino, psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que ele nos conta, num trecho do livro, que ele foi acompanhado de outros 2 benfeitores, prestar um auxílio à jovem Marita, que tinha passado por uma grande decepção amorosa. Ela estava muito confusa, desnorteada, triste e não sabia a quem recorrer para pedir auxílio. Lembrou-se de sua mãezinha, gostaria que ela estivesse ali ao seu lado naquele momento. Adormeceu então chorando. Foi quando André Luiz viu entrar uma senhora e abraçar Marita. Era a mãezinha da Marita, que foi trazida por aqueles benfeitores para lhe reconfortar e lhe inspirar conforto e confiança. Além dos espíritos protetores e dos espíritos familiares, temos também os espíritos simpáticos ao nosso redor. Quem são esses espíritos simpáticos? São aqueles que sintonizam com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e atos. São, então, atraídos pela nossa vibração como se fosse um imã, para o bem ou para o mal, como podemos ver aqui nas 2 ilustrações. Se nós estamos pensando no bem, quem é que nós atraímos? Os espíritos bondosos. Se nós estamos pensando no mal, praticando o mal, ou temos o vício do álcool, do cigarro, das drogas, quem nós atraímos? Os espíritos inferiores que se comprazem com estes vícios. Como disse o apóstolo Paulo, estamos sempre cercados por uma multidão de testemunhas. Aquele antigo provérbio que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és, adaptado à luz da doutrina espírita, pode ficar assim: dize-me com o que pensas e eu te direi com quem andas. Na questão 501, Kardec pergunta: por que é oculta a ação dos espíritos em nossa vida? Porque quando eles nos protegem, não fazem de uma maneira ostensiva. Quer dizer, por que eles não aparecem para nós, não se materializam para a gente ter certeza de que estão ao nosso lado? Por um motivo muito simples. Imagine se a gente visse o nosso anjo guardião ao nosso lado, nós não faríamos nada sem consultá-los. Ele seria o nosso assessor para assuntos aleatórios. Anjo, você acha que eu devo aceitar aquele emprego? Eu caso ou não caso? Eu viajo de ônibus ou de avião? Não seria assim? E quem é que teria o mérito das nossas escolhas? O anjo, é claro. Então, a resposta dos espíritos a essa pergunta foi: por mais que nos queiram bem, eles nos deixam sempre à vontade para exercitarmos o nosso livre-arbítrio, mesmo que façamos escolhas erradas. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos, perguntou Kardec.
afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é quem fecha o ouvido. O protetor volta desde que seja chamado. Não é assim que acontece com aqueles filhos rebeldes que não querem ouvir os conselhos de seus pais? Eles acham que sabem tudo, que os pais estão ultrapassados. Teimam em fazer escolhas erradas, sofrem as consequências. E depois, quem é que eles vão chamar para apoiá-los? Seus pais. Então, nós vimos que cada criatura tem o seu anjo protetor. E as famílias, os grupos, as sociedades também têm seus protetores especiais? Perguntou Kardec na questão 519. Sim, responderam, pois estas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para o objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Um exemplo que nós temos é o nosso SEMA, a nossa casa, que está sob a direção de um espírito de alta envergadura, um espírito de luz, que é a nossa mentora, a irmã Maria Angélica. Ela orienta e coordena a divulgação da doutrina espírita como trabalhadora incansável de Jesus e conta com uma equipe espiritual em todas as atividades doutrinárias, mediúnicas, na assistência social. Ela é muito amorosa e chama todos os que chegam à nossa casa de filhos queridos do coração. E o nosso país também tem um espírito protetor? Quem nos responde é o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, neste belíssimo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que recomendo a todos que leiam, é imperdível. Neste livro, Jesus delega a tarefa de ser o protetor do Brasil ao anjo Ismael. Disse ele: Ismael, manda o meu coração que, de agora em diante, sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Lembra-te sempre que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. O nosso planeta também tem um espírito protetor? Muito mais do que isso, tem um governador, que é Jesus. Foi Jesus quem plasmou o nosso orbe como co-criador de Deus. No livro A Caminho da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, ele nos conta como aconteceu a formação do planeta no primeiro capítulo, intitulado A Gênese Planetária. Então, Emmanuel explica como Jesus, com uma equipe de engenheiros siderais, plasmou toda a organização do nosso planeta, dos recursos naturais, essa belíssima natureza que nós temos, a criação dos seres vivos. Tudo foi coordenado por Jesus, que continuou acompanhando o nosso planeta e esteve aqui pessoalmente entre nós há mais de 2000 anos para nos relembrar as leis de amor e continua entre nós a todo momento ao nosso lado como o amigo incondicional de todas as horas. Então, meus amigos, em momentos tão difíceis como esse que nós estamos passando agora, quando muitos acham que o mundo está chegando ao fim, que as coisas não têm mais jeito, vamos nos lembrar que Jesus está no leme, que a nossa nau não está à deriva. Jesus está nos guiando a caminho da luz, em direção à felicidade, à perfeição, ao reino de Deus. Tudo o que precisamos fazer é seguir os seus passos, é praticar os seus ensinamentos.
Então, chegando ao final da nossa aula, vamos fazer a nossa prece. Jesus, Mestre querido, Irmão maior, rogamos as tuas bênçãos para que possamos passar por este momento de transição com muita fé, muita coragem, confiança e principalmente muita serenidade. Agradecemos os nossos espíritos protetores, que estão sempre ao nosso lado, nos dando bons conselhos e nos intuindo sobre as melhores escolhas e o caminho a seguir. Que todos aqueles que participaram desta aula se sintam muito amparados pelos seus anjos guardiães e por todos os benfeitores que estão sempre prontos a virem em nosso auxílio. Muita paz a todos e até a próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Graças a Deus.